Bom dia, irmãos e irmãs. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós, cada um de nós. Amém. Primeiro, falar do nosso prazer, nossa satisfação estar com os irmãos e irmãs nesta manhã. Agradecendo também, então, pelo convite feito pelo reverendo Júnior. E nos conhecemos em pouco tempo, especialmente por ocasião da celebração do Dia da Reforma, e nós então convidamos para que pudéssemos fazer juntos, celebrarmos juntos este momento tão especial na vida da nossa igreja, na vida do povo cristão, que é celebrarmos a Reforma Protestante. E então, a partir desse momento, nós nos conhecemos, conversamos um pouco e assim ficamos nesse compromisso, de estarmos ainda mais próximos e estreitar ainda mais esse laço de relacionamento entre as nossas igrejas. E, portanto, o prazer e a alegria de poder estar aqui com os irmãos e irmãs nesta manhã. Como já foi falado, estou aqui acompanhado também do garoto mais extremo, é o único. A esposa não pôde vir, estava programado para mim também, mas de ontem para sexta-feira para sábado, ficou gripada e então foi em casa descansando aí para tentar se recuperar mais da gripe. E eu quero convidar os irmãos e irmãs para fazermos a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Então diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Palavras do Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no dia de hoje celebrando o segundo domingo do Advento, e é claro que isso não é um momento apenas em que celebramos o que estamos para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus. Estamos nos preparando, como muitas de nossas igrejas, muitos de nós também, nossas casas, nossas famílias, já começamos a organizar as nossas casas, preparar nossa casa, o nosso ambiente para o momento da noite do Natal. Mas é claro que o Natal, o qual nós devemos celebrar,
se resume apenas a este momento ou a este fato tão importante, tão relevante na vida da humanidade, na história da humanidade, que é o nascimento do Salvador, que é a chegada do Messias. Mas é também momento de celebrarmos e proclamarmos a volta, a segunda vinda desse Messias, e que aguardamos com muita expectativa esse dia, esse momento, qual nenhum de nós sabemos quando isso se dará. Como o próprio Jesus Cristo disse certa vez para os seus discípulos, curiosos em querer saber quando que seria este grande e maravilhoso dia, ele disse: olha, nem eu sei, isso compete ao Pai, só Ele, portanto, sabe o dia e a hora. No dia e a hora que Ele assim determinar, então assim o Senhor Jesus virá. Então, celebrarmos o Natal é, antes de tudo, celebrarmos o nascimento, mas também celebrarmos a segunda vinda desse Jesus, porque nós celebramos o Natal não de um menino que vai nascer, mas que já nasceu, que se faz presente em nossos corações, mas que também aguardamos essa segunda vinda, porque Ele assim nos prometeu. E essa nossa esperança é uma esperança real, porque sabemos que esse dia vai se cumprir, porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. A convicção de que Jesus virá e que vai de fato levar o seu povo, levar a sua igreja, é na certeza de que Jesus está vivo, e por isso sabemos que essa promessa vai se cumprir, pelo fato de que Ele está vivo e está à destra do Pai. Assim como também se faz presente em nossos corações, afinal de contas, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onisciente, e, portanto, se faz presente em qualquer lugar. E nesse sentido, irmãos e irmãs, nós temos, o texto fala deste importante mensageiro, naquele momento tão esperado, ou melhor, naquele momento de tanta expectativa também para o povo de Israel, especialmente para o povo judeu, e que aguardava a vinda do Messias. E é nessa expectativa que a palavra de Deus nos diz que um homem chamado João, ele veio com uma missão, e ele estava ali cumprindo esta missão, a missão de preparar os caminhos para a vinda, para a chegada desse Messias. Podemos dizer, portanto, que a mensagem proclamada por João era uma mensagem desafiadora, era uma mensagem que tinha um teor de desafio, mas também de esperança, mas também de consolo, de conforto para os corações de todos os seus ouvintes. Era uma palavra desafiadora porque era uma palavra de chamado e de desafio à conversão. E conversão, no sentido da palavra, está diretamente relacionada com mudar o rumo, mudar a direção, mudar o trajeto. É de fato converter, é converter o caminho, é mudar a trilha, é transformação, mudança, transformação na vida do ser humano, na vida do homem e da mulher. Lembro-me de um livro, um livro publicado pela Igreja Multiplicadora. Eu não lembro bem agora o nome do livro, mas eu lembro que o autor, ele conta que certa vez ele estava com a sua esposa e estavam de carro, tinham sido convidados para uma igreja, e depois que terminou a programação, voltando para casa, eles então pegaram a estrada
seguiu a estrada e ele acreditava que estava justamente seguindo a estrada a qual ele tinha vindo, a mesma estrada que eles vieram para a igreja. E eles foram seguindo a estrada, foi seguindo o caminho, e até que ele começou a perceber que alguma coisa estava diferente no trajeto, percebendo, eu não lembro de ter visto essas coisas aqui quando nós viemos. E foi então que ele se deu conta que na verdade ele estava seguindo no caminho certo, mas na direção errada. E aí ele teve que fazer uma conversão, ou seja, mudar o sentido do seu trajeto para poder então seguir na direção certa. Isto é a conversão. E esta é então o anúncio de João Batista: convertei-vos. E converter nada mais é justamente do que esta mudança de direção. É talvez perceber que eu esteja seguindo no caminho certo, mas na direção errada. Ou quem sabe seguindo no caminho errado, na direção errada, mas o fato é que perceber a necessidade de mudança, de conversão. E essa é então a mensagem proclamada por João, a mensagem de conversão. E assim, irmãos e irmãs, nós vemos nesse sentido, e nesse relato, e nessa história, nós vemos, portanto, que João, ele tinha consciência da sua identidade. Quem era João? João era aquele que veio para preparar os caminhos para o Senhor. João foi aquele que veio para anunciar, dizer para as pessoas: preparem-se para a chegada do Messias. A missão da igreja do Senhor Jesus, que essa também é a nossa identidade, que a nossa identidade está relacionada no que diz respeito ao anúncio a todas as pessoas, no sentido de que preparem-se, estejam prontos para o dia da chegada do grande rei, para o dia da chegada do Messias. A missão da igreja nada mais é do que anunciar, proclamar, dizer para as pessoas que Jesus vem, que o Messias vem, que ele veio, mas que voltará novamente, mas que virá novamente, que ele veio em um momento também onde trouxe uma mensagem de esperança, e que essa mensagem de esperança precisa ser anunciada também ainda hoje, para que tenhamos a esperança, a confiança de que a nossa dor, o nosso sofrimento, toda angústia que aqui vivemos, ela é momentânea, ela é passageira, porque o Messias virá, e dessa forma ele irá vencer o mal de uma vez por todas. E nesse sentido, então, essa mensagem ela precisa ser pregada pela igreja do Senhor Jesus, porque a nossa identidade enquanto igreja está relacionada ao anúncio, à proclamação. Ide e pregai, foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Ide e anunciai, foi a mensagem, foi a ordem dada por Jesus aos seus discípulos, e a ordem dada por Jesus à sua igreja: ide e pregai. Mas o que é que nós devemos pregar? Mas qual é a mensagem desta pregação? É a mensagem do arrependimento, da conversão, mas é também a mensagem da esperança, do consolo. Do consolo na certeza de que a nossa dor, o nosso sofrimento, ela é momentânea, ela dura por um tempo, ela não vai durar por toda a vida, porque virá, ou no momento certo, o Messias vem e vai enxugar os nossos olhos toda lágrima, e toda dor vai cessar, porque ele vai estar vencendo a morte de uma vez por todas, definitivamente.
E esse então é o consolo e a esperança que precisa ser anunciada. E nós vemos que nessa identidade de João Batista, e ele tinha consciência da sua missão, ele tinha consciência do seu papel, ele tinha clareza de qual era a sua missão. E nesse sentido, ele falava às pessoas, ele dizia para as pessoas, e ele anunciava, portanto, ou melhor dizendo, o foco da mensagem e da proclamação de João era um nome, uma pessoa. Este nome, esta pessoa é Jesus. Dessa forma, como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos jamais esquecer que o alvo, que o foco da nossa mensagem é Jesus. Especialmente, irmãos e irmãs, nos dias em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias em que as pessoas, o comportamento das pessoas, nos leva a perceber, a entender que Jesus é o nome ou a pessoa que está caindo no esquecimento. Como falamos, estamos prestes a celebrar o Natal. Mas que Natal é este que as pessoas estão celebrando? O que é que de fato as pessoas estão celebrando neste Natal? Lá em casa nós temos uma prática, todos os sábados. O que é que a gente tem todos os sábados dele? O que é que a gente faz todo sábado à noite? Não, sábado à noite. Em casa. Não, a gente liga a televisão e faz o quê? Um filme? Sim, filme o quê? Filme? Filme em família, né? Então todos os sábados nós temos a prática de assistir, ter o nosso filme em família. Então a gente senta, né, prepara lá a pipoca, cada semana um escolhe um filme, né? Uma semana sou eu, uma semana ele que escolhe, uma semana é a mãe, e aí a gente senta, prepara lá a pipoca e fica à noite lá assistindo um filme em família. E um desses dias nós estamos assistindo um filme que, se eu não me engano, o nome do filme era Ele Acredita em Papai Noel. E o filme era justamente falando acerca de um homem que ele acreditava que Papai Noel existe. E ele dizia isso para todas as pessoas. Ele não tinha vergonha de falar, não tinha vergonha de dizer que ele acreditava na existência de Papai Noel. Por mais que as pessoas zombassem, por mais que as pessoas dissem, por mais que as pessoas ficassem assim, sem acreditar que de fato as pessoas pensavam, ele está falando a verdade? É sério isso que ele está falando? Ele acredita mesmo em Papai Noel? Sim, acredito, qual o problema? Mas o que mais interessante talvez nesse filme é que do início ao fim, em momento algum, você ouve falar Jesus nem Deus. Em momento algum do filme, mesmo se falando do Natal, mesmo tendo todos os preparativos do Natal, as famílias se reunindo, se organizando, mas não se ouve o nome de Jesus e nem Deus. Jesus está caindo no esquecimento. Deus está sendo esquecido pelas pessoas. Mas pastor, às vezes a gente ouve as pessoas falando, uma hora ou outra a gente ouve falando das pessoas de Deus, Deus. Mas será que as pessoas estão se referindo ao mesmo Deus, ao mesmo Jesus pregado e apresentado nos Evangelhos? Será que é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus da Bíblia? Será que é o mesmo Jesus, o mesmo Deus proclamado e anunciado por João e por tantos outros profetas
lá do Antigo Testamento e pelos apóstolos, será que estamos falando do mesmo Jesus? Ou será que o Jesus que a sociedade a qual nós vivemos não é o Jesus que está, na verdade, legitimando a opressão, legitimando a exploração, legitimando o sofrimento das pessoas, legitimando o consumo? Será que o Jesus, o qual a sociedade, o qual nós temos visto as pessoas falando, pregando, ou tem sido falado, ou que nós ouvimos da boca das pessoas, que Jesus é esse? Será que não é o Jesus da prosperidade? Será que não é o Jesus que a qualquer instante, só se importa que a sua preocupação maior é tão somente com a felicidade, e que não há necessidade de conversão, não há necessidade de mudança, não há necessidade de transformação de vida, tudo está bem, tudo está bom? É este o Jesus anunciado por João? É este o Jesus anunciado pelos apóstolos? É esse o Jesus que foi anunciado e proclamado pelos profetas? Certamente que não, irmãos e irmãs. Porque o Jesus, o qual nós ouvimos sendo pregado por João, ele diz: arrependei-vos. Assim como disse também os apóstolos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim como disse Pedro, João, quando perguntaram a eles: e aí agora, que será de nós? O que é que nós temos que fazer? Ele disse: arrependam-se. Arrependam-se. E nesse sentido, irmãos e irmãs, este anúncio de arrependimento, esse anúncio de conversão, não é um anúncio de arrependimento, de conversão que precisa ser pregado e proclamado não apenas para as pessoas lá fora, mas talvez nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, também tenhamos que fazer essa reflexão, e que talvez precisamos também nos arrepender e nos converter. Porque certamente, irmãos e irmãs, se nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, temos como tarefa, como identidade, o anúncio, a proclamação de que Jesus é o Senhor, de que Jesus virá, e que Jesus é aquele que tem o poder para perdoar os nossos pecados, e que Jesus é aquele que tem o poder para mudar e transformar as nossas vidas. Se esta é o foco, se esta é a principal missão da igreja, e se as pessoas, e se o mundo está se esquecendo de Jesus, e se Deus está ficando esquecido, se Deus está caindo no esquecimento, isso significa que a igreja não está cumprindo com o seu papel. Isso significa que certamente a igreja não está cumprindo a sua missão. Porque se as pessoas estão esquecendo de Jesus, se Jesus está sendo substituído por outras coisas, o qual é alguém que é insubstituível, mas ainda assim o mundo, a sociedade, as pessoas estão tentando substituir esse Jesus, certamente a igreja está fracassando na sua missão. E dessa forma, precisamos nos arrepender, precisamos nos converter. Precisamos refletir, precisamos pensar aonde erramos, aonde falhamos, aonde paramos, em que momento deixamos de cumprir o nosso papel, e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. E certamente o Espírito Santo de Deus fará isso em nós. Este é o anúncio, esta é a mensagem, este é o foco da mensagem proclamada por João: Jesus. E este não pode ser, irmãos e irmãs, de maneira alguma, em hipótese alguma, a nossa mensagem, a nossa proclamação como igreja do Senhor Jesus não pode deixar de anunciar Jesus. Não pode, Jesus não pode estar ausente das nossas mensagens, Jesus não pode estar ausente da nossa proclamação, porque esse é o papel da igreja: anunciar Jesus, ide pregar o Evangelho. Pois a missão da igreja é ide e fazer discípulos. Mas fazer discípulos de quem? Papai Noel? Fazer discípulos de quem? Do pastor da igreja? Fazer discípulos de Jesus.
E se esta é a missão da igreja, certamente a nossa mensagem, a nossa proclamação enquanto igreja não pode ser outra. Tem que ser Jesus. Mas o Jesus bíblico, o Jesus do Evangelho, o Jesus do qual não se conforma com a injustiça. Como diz o cântico que eu citei ontem lá na reunião do nosso presbitério, muito conhecido: o que estou fazendo se sou cristão? E tem um refrão desse canto que diz que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. A injustiça é contra Deus. Esse é o Jesus que nós precisamos proclamar e que a sociedade precisa conhecer. É o Jesus que não se conforma com a injustiça, que é o Jesus que não legitima a injustiça, que é o Jesus que não se conforma com a miséria e que veio justamente para trazer esperança, mas a esperança que se dá na transformação, na conversão das vidas, vidas convertidas, vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, são vidas libertas da injustiça e que certamente não vai praticar a injustiça, mas fará a vontade daquele que nos enviou. E a vontade daquele que nos enviou é que tenhamos vida e vida em abundância. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos abençoe com a sua palavra. O Espírito Santo de Deus aplique em nossas vidas a sua palavra. Amém. Amém.